Galo e Del Valle, confronto da Copa Sul-Americana. O Del Valle chega com essa chancela aí de ter virado uma quarta de final pesada contra o Once Caldas, estava 2-0 contra, fora de casa, os caras forçam 2-0, nos pênaltis se classificam. O Del Valle chega dessa maneira. Aí olha o retrospecto do Del Valle na temporada 2025. Líder da primeira fase do campeonato equatoriano, com esses números aí, 63 pontos conquistados. São 29 jogos, falta um, né? Lá são 16 equipes, a última rodada vai ser agora. Está classificado já diretamente à fase final. 18 vitórias, 9 empates, 2 derrotas, 55 gols feitos, 23 sofridos. Olha o Casarinho ali, comemorando. Juani Casares. Na temporada são 42 jogos, com 24 vitórias, 12 empates e apenas 6 derrotas, 73 gols feitos, 39 sofridos. Foi terceiro na fase de grupos da Libertadores, por isso foi para a Sul-Americana e está classificado na primeira fase da Taça Equador. O artilheiro é o Cláudio Spinelli, tem 23 gols. O líder em assistências é o Patrick Mercado, tem 10 passes para gol nessa temporada. Time do técnico Javier Rabanal. Romano, como é que você aguarda esse Galo e Del Valle, a dificuldade para o Atlético? O Atlético vai ter muita dificuldade no primeiro jogo, porque o Del Valle vai tentar imprimir uma marcação alta, saindo em velocidades, porque o Atlético tem dificuldades de cobertura, né? Principalmente nas suas laterais. E aí o Sampaoli vai ter que tomar cuidado com isso. Não vai ter o Alexander, e aí é uma situação complicada, porque é um jogador de meio campo de recomposição, uma saída de bola melhor, e tomar muito cuidado com o Cláudio Spinelli. Se eu não me engano, ele deve estar umas 3, 4 temporadas lá. Ele é argentino, se não me falha a memória. Confira agora para você. E se a minha memória não tiver, porque é tanto jogador que tem hora que você confunde. E é um cara que sobrou para ele está marcando. O Atlético tem que tomar cuidado de não deixar essa bola chegar nele. Passa muito pelo Patrick Mercado. Então é bloquear o Patrick, não deixar essa bola chegar e sair na boa, porque vai pegar uma altitudezinha, né? Então é sair na boa, é aquilo que eu disse, sobreviver no primeiro jogo para trazer a decisão para a Arena MRV. O que você espera, Abílio, desse confronto entre Galo e Del Valle pela Sul-Americana valendo a final? Primeiro que o Sampaoli use essa cerca de um mês que a gente tem para o jogo para corrigir a transição ofensiva desse time do Atlético, porque o Galo muitas vezes ele passa sufoco defensivamente com bola aérea, mas ele tem conseguido, né, abaixar a linha o suficiente para se estabelecer. O grande problema, na realidade, é que o Atlético está deixando de fazer gol. O Atlético está com muita dificuldade para criar jogadas de fazer gol. E agora, sem o Coelho, acho que tem que mudar um pouco a configuração. De repente, talvez, jogar um pouco mais por dentro, né? A gente viu isso acontecer por alguns momentos. Acho que fora de casa contra o Botafogo, contra o Santos, viu acontecer de certo modo no primeiro jogo contra o Bolívar. O Reinier ser esse cara, né? Um apoio para o Hulk, uma sombra ali como um segundo atacante para tentar um passe de um pouco mais de qualidade. Mas tenho visto o Atlético tentar excessivamente jogar pelas pontas e aí chega na linha de fundo e não tem referência na área. Então eu espero que o Atlético consiga corrigir esse jeito de atacar para ele agredir o Del Valle, porque com certeza, pelo que a gente está observando do jogo do Atlético agora, dificilmente ele vai conseguir repetir esse feito histórico que foi ficar sem tomar gol quarta-feira. É tipo isso aí. É verdade. Quase não fez também, né? Quase não fez também. Foi pra pênalti, viu? Vamos falar de Galo e Mirassol também, dentro dessa discussão que estamos tendo aqui, dupla. Porque o momento do Galo no Brasileiro, ele se confunde com a história da Sul-Americana também, porque a Sul-Americana do Galo está longe de ser boa, né? Nós estamos falando de uma Copa Sul-Americana e pegando aqui a classificação da primeira fase, em que o Galo teve 6 jogos disputados e 9 pontos somados. O Atlético era o grande favorito da chave. Cienciano, Caracas e Iquique, os adversários. E não conseguiu traduzir isso e se obrigou a jogar 2 jogos a mais, cansando ainda mais o elenco por incompetência dele na primeira fase. Onde ele quase foi eliminado, porque ele vence o Bucaramanga fora de casa, depois perde em casa, os dois 1-0, e aí nos pênaltis 3-1. Classificação culposa. Classificação culposa, tipo essa do Bolívar aí. Aí tem 2 jogos com o Godoy Cruz, ele vence as 2 partidas, né? 2-1, 1-0.
E aí esses confrontos agora com o Bolívar, um empate por 2-2 no primeiro jogo, onde ele vencia por 2-0 lá na altitude. Depois teve um a mais, boa parte do jogo acabou cedendo o empate. E aí vence apenas por 1-0 este Bolívar na reta final, nos acréscimos, com o gol do Bernard. Aí você olha os números do brasileiro, e aí a parada agora é 16º colocado, 25 pontos em 22 partidas. Aí você vai olhar o tal do copo meio cheio, Abílio. Tem 2 jogos contra Sport e Fortaleza, os 2 piores times do campeonato. O Galo somando 6 pontos, ele iria uma pontuação de 31, que no momento daria a ele o 10º lugar. Com a bolinha que tá jogando, dá pra garantir que vai vencer os 2? Não dá, porque a gente não consegue garantir nem isso, nem que os 2 não vão ter uma evolução, né? Claro que o primeiro jogo o a gente Sport tá já falando teve uma evolução, né? A gente tá falando aí de 2 semanas, né? Que o jogo é no dia 8. Isso, Galo Sport, sem ser a próxima quarta-feira, a seguinte. Mas os 2 times trocaram de treinador e estão tentando, né? Estão tentando evoluir de alguma forma, acho difícil, mas não sei se é impossível, não. O fato é que eu não consigo enxergar no Atlético nenhum tipo de evolução, ainda com esses 6 jogos do Sampaoli, e não consigo enxergar no elenco alternativas muito diferentes do que ele já tem feito. Vai precisar usar muita criatividade, especialmente agora sem o Alexander, para montar um meio-campo que seja um pouquinho mais eficiente na contenção, mas que também ajude a criar, porque o Atlético fica muito dependente, repito, das pontas, né? De principalmente os jogadores que estão nas laterais. Então são ali 4 jogadores, sendo que você precisa deslocar pelo menos um dos atacantes para serem, às vezes, né, para fazerem parte desse revezamento, às vezes, para armar jogadas pelos lados. E aí é muito complicado, tendo em vista que não existe hoje no elenco uma referência, um atacante que seja aquele jogador de área. Não é e não vai ser. O que o Hulk representa é muito diferente disso, inclusive. Tem o João Marcelo, mas ninguém sabe se ele joga, né? A gente não consegue ver, né? Não dá para saber. Não tem muitos minutos em campo. Mas eu acredito, viu, Cirilo, que os jogos em casa agora contra Mirassol e Juventude vão dizer muito sobre qual vai ser a briga do Atlético nessa reta final. E se ele chega no final de outubro ainda nessa necessidade, nesse risco, ele vai precisar usar um pouco menos de força, vai ter menos astral, menos moral, né, para jogar a reta final da competição continental também. Eu espero que essa vitória de ontem, animicamente, tenha dado uma mexida no vestiário. Eu tô esperando há certo tempo, viu, Romano? Porque o Atlético teve resultados assim, você arranca uma classificação daqueles moldes lá contra o Bucaramanga, arranca o Flamengo da Copa do Brasil, aí agora de novo, o Galo não embalou na temporada. Primeiro, o que você espera a partir de agora desse Galo com o Sampaoli? Você acha que muda alguma coisa, ou que pode vir a mudar alguma coisa? Alguns indícios positivos que possa acontecer algo? E o que você espera desse Galo e Mirassol, que é um jogo com um contorno muito importante para a sequência da temporada do Galo? Lembrando, o Pedro disse, terça-feira tem Galo e Juventude também na Arena. E sem contar que é um adversário muito chato de se enfrentar longe dos seus domínios. Só perdeu 3 na temporada. Só para se ter uma ideia, ele vendeu caro uma derrota para o Flamengo no Maracanã e ele estava perdendo de 3-0 para o Botafogo, empatou de 3-3 e quase ganhou o jogo, em pleno Engenhão. Então não é um adversário fácil, ele é G4, não é à toa do Campeonato Brasileiro, um belíssimo trabalho feito pelo Rafael Guanais. Agora, eu acredito que o jogo contra o Bolívar, ele mostrou ao técnico Sampaoli que ele vai ter que fazer algumas mudanças, inclusive deixando o medalhão no banco de reservas. Eu não me assustaria se o Vitor Hugo continuasse como titular e o Alonso no banco. A nossa aposta é o Vitor Hugo jogar, porém com o Alonso. Eu não me assustaria se chegar agora. Pode ser pela perda do Alexander. E aí você dando uma reforçada maior no Atlético, até em termos de marcação, porque o Alonso já jogou de volante em alguns jogos, né? Quando o Atlético tem a bola, ele sai para ser volante. Pode até ser, porque perdeu o Alexander e o Fausto Vera continua sendo o Fausto Vera. Não mudou nada, não acrescenta nada, não evoluiu nada. Agora, lá na frente, como o ataque do Atlético é um ataque cardíaco, que não faz gol em ninguém,
eu não duvido do Sampaoli mexer, porque esse é o grande calcanhar de Aquiles do Atlético e é onde o Sampaoli está mexendo mais. Porque me parece, nesse momento, satisfeito com o sistema defensivo, o meio-campo, ele está potencializando o Scarpa está jogando muito e potencializando o Scarpa, ele gosta desse tipo de jogador, né? O canhoto para o argentino é surdo, né? A canhota é surdo, então ele gosta desse tipo de jogador surdo, que é o cara que arma jogadas, é o cara canhoto, mas o problema está lá na frente. Então, assim, o Atlético não mostrou evolução ofensiva contra o Bolívar. Ele havia reclamado no jogo passado contra o Botafogo. E agora contra o Bolívar o Atlético não conseguiu evoluir. Ele vai mexer até encontrar. Então, se tiver que colocar medalhão no banco, já colocou o Rony no banco, se quiser vai colocar o Hulk no banco, vai mexer até ele encontrar, porque ele perdeu o Coelho também, né? A fase está tão ruim que você perde o Coelho e o Alexandre, né? Ê, Galo. E teve uns minutinhos de Biel aí, né? Biel fez uma fumacinha no final do jogo. Pois ali, né? Pode ser Biel. Não sei se é um recorte, assim, espetacular, mas apareceu ali, né? Mas a gente também não vê como é que tá o treino, né? Sim. A gente não assiste treino mais, então a gente só fica um recorde do jogo, né? Agora, há alguns indicativos, nessa história de ataque aí. O Júnior Santos e Dudu sequer pisam no gramado com o Sampaoli. Então, assim, pode ser um indicativo de como tá sendo o dia a dia também, né? Se não tiver intensidade, se não entregar com o Sampaoli, você esquece. Você pode esquecer. Porque o atacante, principalmente no esquema dele, tem que se matar. Porque é um treinador que exige recomposição. Por que o Coelho estava tão bem com ele? Justamente por isso. Então, assim, ele vai mexer nesse ataque do Atlético até ele encontrar uma solução neste momento, porque, assim, às vezes o torcedor não entende. O Sampaoli está tendo que consertar o avião em pleno voo. Ele não tem tempo de treinar um esquema tático para encaixar o Hulk no esquema dele, ou para encaixar o Rony no esquema dele, ou para colocar um jogador caindo pelo... Ele não tem isso. Ele não está conseguindo isso por falta de tempo. Então ele vai procurar uma solução, nem que seja uma gambiarra, vamos utilizar essa linguagem, para este momento. Depois ele vai tentar organizar melhor o time, mas ele precisa, e ele está certo, ele precisa fazer gols, porque quando o Atlético não consegue marcar gols, é a mesma coisa que chutar uma bola na parede, né? O time adversário vem todo em cima do seu sistema defensivo. Se você faz um gol, você acaba desestabilizando o time adversário. Inclusive foi assim contra o Bolívar, né? Depois do jogo, os caras, alguns perderam a cabeça e tudo mais. Então, assim, eu acho que ele vai mexer nesse ataque do Atlético até encontrar. Não se assuste se for Bernard e Biel, se for Júnior Santos e Biel, se for João Marcelo e Biel, se for Isaac e Biel, ele vai mexer até encontrar uma solução. Sampaoli falou na quarta-feira dessa história do ataque. Se não fizer gol, o cenário vai ser parecido com esse do confronto com o Bolívar aí.